Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre o Holocausto. Você sabe o que é um crime contra a humanidade? Será que esse tipo de crime acontece até os períodos de hoje na sociedade como um todo? Vocês já ouviram falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos nós temos direitos? Será que ela realmente é devidamente aplicada por todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas ou muitos deles ignoram parte desse documento? Aqui nós temos a imagem do campo de concentração de Auschwitz, o maior campo de extermínio já criado no planeta Terra. Na sua placa de entrada está escrito a seguinte frase: o trabalho liberta. Esse campo foi usado sistematicamente como trabalho escravo de judeus e depois para a devida execução de todo um gênero de populações. Quais eram os planos nazistas para os judeus e para outras minorias? Será que eles toleravam pessoas que pensavam de maneira diferente deles, que se comportavam de maneira diferente deles? O campo de concentração foi uma das grandes partes do que o Hitler chamou de solução final. Mas isso começou muito anterior, já em 1935, já começa a ter as primeiras leis de Nuremberg. Essas leis são a lei de cidadania do Reich e a lei de proteção do sangue e da honra alemã. São leis de caráter racista e são leis discriminatórias. São elas que vão começar sistematicamente a perseguição de minorias, como judeus, também testemunhas de Jeová, homossexuais e outros grupos sociais que os nazistas consideravam indesejáveis. Essas leis aqui, por exemplo, proibiam a cidadania, proibiam a emissão de documentos, mandavam que os judeus tivessem que ser identificados com uma braçadeira, que eles não poderiam andar na calçada, eles teriam que andar na rua exclusivamente. E aí você vai ter cada vez mais avançando o desenvolvimento das leis racistas divulgadas aqui pelos nazistas. Aqui nós temos a grande queima de livros que foi feita na Alemanha, o qual eles procuravam então também eliminar aquela cultura que eles não desejavam. Grandes escritores, como escritores judeus, ou escritores socialistas, ou escritores com qualquer outra ideia que os nazistas não concordavam, foram levados da biblioteca e em praça pública seus livros foram queimados. Inclusive aqui, Oscar Wilde, esse grande escritor, que ele mesmo dizia que egoísmo não é viver a nossa maneira, mas é desejar que os outros vivam como nós queremos. Então, isso aqui é bastante interessante, essa frase dele. E aí nós vamos ter a remoção da população, principalmente de judeus, para os guetos, bairros cercados, bairros isolados, onde ali eles ficavam concentrados sob condições desumanas de vida. Então, e também vamos falar aí como que operava um campo de concentração. Certo? E daí, depois de ter ocorrido o Holocausto, o que fazer então com os responsabilizados? Hitler se matou. Mas será que é só Hitler o único responsável por esse Holocausto? Ou haviam diretores nesses campos de concentração? Havia uma estrutura de poder, uma estrutura de governo que compartilhou disso aí. Para resolver isso aí, vai ocorrer um dos maiores julgamentos da história da humanidade, que é o julgamento de crimes contra a humanidade do Tribunal de Nuremberg, em que grandes lideranças do partido nazista, que ainda estavam vivas, vão ser responsabilizadas e julgadas por seus crimes. Várias penalidades serão aplicadas, desde prisões até mesmo a pena de morte para aqueles que agiram mais intensamente dentro do projeto da solução final. Nesse vídeo nós falamos sobre o Holocausto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!